já voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Cristo ressuscitado e vivo esteja convosco e com a vossa família. Retomamos agora, depois da oitava da Páscoa, as nossas reflexões dominicais. Todo domingo estaremos juntos neste canal para transmitir um pouco da palavra de Deus da liturgia deste dia. Para chegarmos aqui, precisamos fazer este caminho pascal. No domingo de Páscoa, nós ouvimos que Maria Madalena foi ao sepulcro e volta desesperada porque não encontrou o Senhor e só viu as faixas de linho no chão. Pedro e João vão ao encontro dela. Pedro e o discípulo que Jesus amava chegam, como ela viu, eles também viram. Mas surge ali um distintivo entre os que veem e os que conseguem compreender e vivenciar e fazer a relação com o mistério de Deus. Que não é só ver com os olhos, e a fé. E tudo aquilo que o Senhor falou. O discípulo que Jesus amava é aquele que consegue enxergar o mistério de Deus ali presente. Domingo passado, Jesus entra. Os discípulos estão reunidos e marcados por uma questão, o medo. Por isso que o Cristo, ao entrar, anuncia primeiramente a paz. Que a paz esteja convosco. Depois anuncia novamente que a paz esteja nos vossos corações. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E sopra o Espírito de Deus. É o Espírito que possibilita crer. É o Espírito que nos faz homens e mulheres cheios de vitalidade e de esperança. Mas eles não conseguem testemunhar ao irmão. Eles não conseguem convencer o irmão pelo seu testemunho de fé. Muitas vezes nós colocamos a culpa só no Tomé. Mas esquecemos também que o nosso testemunho de fé edifica os irmãos. Eles não conseguem testemunhar isso. E Tomé quer tocar. Jesus aparece e diz a ele: não seja incrédulo. É preciso confiar no testemunho dos irmãos, no testemunho daqueles que estão ao nosso redor. Por isso que a primeira leitura da liturgia de hoje, tirada do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14, 22 e 23, num discurso de Pedro após o evento de Pentecostes, Pedro faz dois momentos dentro desse discurso. Primeiro momento, ele diz aos judeus e a todo o povo ali reunido: vós sabeis quem é Jesus de Nazaré. Vós sabeis os prodígios que ele fez, os milagres que ele fez, a palavra que ele anunciou, o sinal que ele foi, e vós também sabeis que vós o crucificastes. Ou seja, Pedro apresenta os fatos com clareza e com um detalhe interessante, sem medo. A clareza, a certeza da fé expulsa de nós o medo. Só que Pedro tem a coragem de dar um passo além. E isso que eu vos anuncio, vós sabeis. Só que tem uma parte que vocês não sabem. O que vocês não sabem? Versículo 24. Vocês não sabem que Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Ou seja, primeiro anúncio que Pedro faz, a importância da ressurreição. O Cristo ressuscita por obra deste Pai de amor, e esta vida que o Cristo recebe é a vida que cada um de nós vamos ter em plenitude. Basta que demos passos na direção do projeto dele. Este é o primeiro anúncio. E este anúncio
É feito por aqueles que antes tinham medo, mas agora iluminados pelo Espírito não têm mais medo. Capítulo 32, versículo 32. Com efeito, irmãos, Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disso todos nós somos testemunhas. Ser testemunha não é simplesmente ver o fato. Ser testemunha aqui é experienciar o fato. Quando eles viram Jesus entrar pela porta e ficaram com medo, eles não eram testemunhas. Por que depois de Pentecostes eles se tornam testemunhas? Porque eles têm coragem de ir. O Espírito lhes dá a força da fé para serem este sinal no mundo. Isso é ser testemunha. Ser um homem, uma mulher cheio dessa graça de Deus que nos impulsiona à frente, que não nos deixa ficar fechados, trancados, aborrecidos, cabisbaixos porque nada deu certo. E continua. E agora, esse Jesus foi exaltado à direita de Deus. Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou sobre nós, como estáis vendo e ouvindo, e podia acrescentar, como se cumpre a profecia de Joel. Deus faz de nós homens e mulheres novos, mas é preciso que a gente creia. É preciso que a gente abra o coração e a vida para realmente fazer esta experiência de vida. E o que é o crer? Vamos para o Evangelho de hoje, que é um trecho bastante conhecido, já ouvimos ele durante a oitava da Páscoa. É o texto de Lucas 24, 13 e 35. O episódio dos discípulos de Emaús. Os dois discípulos decidem voltar. Um deles se chama Cleofas. Nunca podemos nos esquecer que tem uma Maria de Cleofas, bastante importante, que pode ser a esposa desse discípulo, que foi alguém que foi testemunha ocular de toda a crucificação de Jesus, esteve sempre ali, foi testemunha junto com a Madalena da ressurreição. Eles vão embora. Os dois discípulos decidem ir embora. Não conseguiram ver, não conseguiram fazer uma experiência diferente. Simplesmente alguns fatos ali aconteceram, eles decidem desistir de tudo. Eles esquecem daquilo que o Senhor disse. Às vezes a nossa memória espiritual, a nossa memória daquilo que o Senhor nos fala ao coração, ela se esvai com os fatos da vida. Eu esperava tanto conseguir isso, não consegui. Eu esperava tanto que Deus me ajudasse para a cura daquela pessoa, não foi. Eu esperava tanto que Deus fizesse aquilo, Ele não fez. Desiste-se de todo o caminho, porque se perde a direção. Por que se perde a direção? Porque falta a fé. Então vamos voltar ao texto. Esses discípulos estão tristes e conversando sobre tudo o que aconteceu. Jesus aparece no meio deles e eles não reconhecem a Jesus. Eles não conseguem, não têm interesse. Tudo acabou. Como que eu vou reconhecer que é Jesus ou não? Se eu não tenho fé nele, quanto menos na ressurreição. Jesus caminha com eles, não conseguem vê-lo. Jesus exorta, como vocês são lerdos, como vocês são lentos, para entender tudo aquilo que o Cristo deveria passar. Será que ele não deveria passar por tudo isso? Jesus fala com eles aquilo que as Escrituras diz sobre ele, sobre aquilo que ele iria sofrer. O coração deles se aquece, mesmo assim eles não têm coragem de dirigir a palavra. Mas aquela palavra vai gerando neles um processo de aquecimento. Eles convidam o Senhor para ficarem com eles, convidam aquele peregrino. Jesus entra, senta, parte o pão, os olhos deles se abrem. Dois detalhes interessantes.
O coração se aquece e os olhos se abrem. Vimos o Senhor, reconhecem o Senhor. Reconheceram que aquele que caminhava com eles era Jesus. Mas aí vem uma pergunta, meus irmãos e irmãs, a nós. Será que eles creem? Ou eles só viram? Você pode ir lá ver um milagre, não pode? Um aleijado não andava, uma pessoa reza, o aleijado passa a andar. Nós temos aí os fatos relativos a Irmã Dulce, por exemplo, e tantos outros santos que os milagres aconteceram. Agora ouvimos do padre Donizete, o menino que o pé endireitou. Levou 8 anos para o fato ser julgado. Nós podemos ir lá e reconhecer, nossa, verdadeiramente que teve um sinal, mas podemos não crer. Podemos não ter fé. Tanto que eles voltam. Eles voltam naquela noite que eles disseram pro peregrino que caminhava com eles que já era tarde, era melhor não andar sozinho pela rua. Eles voltam para Jerusalém, chegam lá, encontram os discípulos, testemunham, falam, Jesus aparece. O texto não nos diz isso, mas a continuação do texto vai dizer: Jesus aparece e eles acham que é um fantasma. Não é o fato da gente ver, como domingo retrasado, Pedro e a Madalena viram as faixas de linho ali. Ela viu o Senhor e perguntou: o Senhor que levou? É preciso que a gente creia, meus irmãos e irmãs. É preciso que os nossos olhos se abram para a gente contemplar realmente o mistério, contemplar realmente esse Senhor. É preciso que o nosso coração se aqueça, não só para ficar gostoso e agradável, mas para que a gente possa realmente permitir que essa palavra gere vida, gere uma ação, ou seja, ouvir a palavra de Deus, permitir a ação desse Espírito, abrir os nossos olhos, permitir que essa palavra e aquilo que nós vemos vá se somando e isso vá fazendo a nossa fé crescer. Tomé, que bom que você acreditou, mas não se esqueça. Bem-aventurados os que vão crer sem terem visto. Porque não é necessário ver para crer. O que é necessário para crer? Abrir o coração à palavra. Abrir o coração à ação de Deus. Abrir os ouvidos e os olhos para perceber esse Senhor e caminhar com Ele. Abrir toda a nossa vida para essa graça do Espírito. Para reconhecer, meus irmãos, na palavra, os diversos pontos, tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Pedro vai nos dizer hoje na segunda leitura: vocês não foram comprados por qualquer coisa, por ouro ou por prata, vocês foram comprados pelo sangue do Cristo. Vocês precisam ter consciência disso. Vocês não foram resgatados por uma coisa qualquer. Deus deu a vida do seu Filho para a nossa salvação. Ah, mas tudo isso pode ser uma história, tudo isso pode ser balela, pode ser o conto da carochinha. A gente assiste aí vários episódios de história, nenhum deles prova a existência disso. Por isso, meus irmãos, que eu falo, é importante sim ouvir a palavra, ler o que a igreja diz, mas existe um segundo passo. Eles caminharam com o Senhor. Eles ouviram Jesus, o coração deles se aqueceu, eles viram o Senhor ao partir do pão e depois disseram que era um fantasma. Não é só o compreender isso, ou ver aquilo, aquele outro, mas é preciso um ponto maior, um passo além, é a fé. A confiança que o Senhor está conosco, a certeza que Ele é o nosso Deus. Isso nós ganhamos quando? Nós ganhamos quando fomos batizados na graça do Espírito de Deus. Nós ganhamos quando fomos crismados. Naquele dia a marca do Espírito pousa sobre nós. Ah, mas eu não senti nada. Cuidado,
Porque pode ser que o sentir demais não nos faça crer. Por isso que Pedro vai dizer na segunda leitura: não se esqueça, você foi comprado por um valor muito alto. E esse valor é o Filho de Deus. E nós precisamos reconhecer isso. Muitos podem dizer que isso não é nada. Mas aqueles que creem, nós que cremos, precisamos dar um passo nessa direção. E Pedro nos diz assim no versículo 21, o final do texto de hoje: por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus ressuscitou dos mortos a esse Jesus e lhe deu a sua glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Ou seja, meus irmãos e irmãs, nós precisamos crer, se nós aderimos a essa fé com decisão, muito mais do que reconhecer os fatos que são importantes, abrir o coração para ouvir a palavra, para ver os sinais, é preciso que a gente também dê um passo de crer. Que sejamos homens e mulheres que se abram à ação do Espírito de Deus. Que dia após dia na oração peçam ao Senhor essa graça. A graça de terem um coração aberto. Que nós possamos ser homens e mulheres que creem. Creem porque confiam na ação desse Senhor. Porque reconhecem a ação desse Senhor. E porque se decidem por caminhar no caminho dele, muitas vezes sem ter a possibilidade de ver. Que Deus abençoe, que caminhemos juntos neste tempo de vida e de esperança, que é o tempo pascal.